a graça. Hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas. Para onde? Para onde Jesus foi após morrer na cruz? Será que Jesus foi direto para o céu assim que ele morreu? Vamos na palavra, porque é ela que vai falar conosco. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Lucas 23, verso 43, Jesus com o ladrão na cruz. Muitos acreditam que após a morte de Jesus, ele foi ao céu. A alma de Jesus foi ao céu para encontrar com o Pai, mas estão errados. Mas o paraíso não está no terceiro céu, onde o Pai habita, porque em Lucas 23, no verso 43, Jesus disse que estaria na presença do ladrão, não na presença do Pai. Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Vendo assim, com base do Antigo Testamento, parece que o ladrão estaria ao lado de Abraão, no paraíso, lugar de descanso, lugar de conforto, descanso para os justos e para os mortos. Jesus chama aqui de paraíso. Após a morte de Jesus, Jesus carregando todo o pecado da humanidade, agora Jesus vai ao seio de Abraão, que está dividido por um abismo com o Hades, lugar de tormento. A passagem de Lázaro, o homem rico, mostra muito bem como é lá. Então Jesus vai e liberta Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os fiéis do Antigo Testamento. Veja em Salmos 49, verso 15, Salmos 86, verso 13 e Salmos 89, verso 48. Eles ficaram lá por tanto tempo que não foi recebido o que foi prometido, que os espíritos fossem aperfeiçoados junto com os santos. Nova aliança. Veja, todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles receberam o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoado. Em Hebreus 12, 23, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Após a ressurreição de Jesus, agora sobe juntamente com ele os resgatados. Agora, o lugar do paraíso não está mais perto de um lugar de tormento, e sim no terceiro céu, onde Deus Pai habita. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Quando um justo morre agora na era da igreja, não é meramente levado pelos anjos ao seio de Abraão quando morre. Partem agora para Jesus, que é a segunda pessoa na Trindade, Deus Filho, que está agora sentado à direita de Deus Pai. Pedro diz que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. E Davi já tinha contemplado antes, como dizem Salmos: Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Salmos 110. Os ímpios permanecem no Hades, em tormento, até o julgamento final. Os Hades entrega ali os mortos que ali habitam. São julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e os Hades são lançados no inferno, no lago de fogo. E o que significa que Jesus levou o cativo ao cativeiro? O apóstolo Paulo, ao falar da obra que Cristo realizou, ele faz uma citação que vem do Salmo 68, verso 18, que diz o seguinte: quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse verso, você não tem dúvida se Jesus desceu ou se Jesus subiu após a sua morte. Este verso já não deixa mais dúvida. E um detalhe interessante, é que ele começa dizendo: por isso é que foi dito. Em outras traduções está: por isso diz.
Temos aqui o que Paulo tirou de referência do ensino que está trazendo. Quem diz é a Escritura Sagrada. Paulo está mostrando que o ensino que ele está trazendo tem origem em Deus. Na sequência, Paulo destaca a ocasião em que o ensino, quando ele subiu às alturas. Temos aqui claramente a citação da ascensão, a subida de Cristo ao céu, narrada em Atos 1, verso 11. Finalização desta parte da obra que Jesus Cristo veio cumprir. Aqui na terra foi concluída. Paulo ensina os benefícios da vitória. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 18. 20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos na prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, apenas 8 foram salvas por meio da água. Lemos no verso 18, que o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A expressão no qual refere-se ao Espírito Santo, mencionado na parte final de 1 Pedro. Então Jesus, através do Espírito Santo, pregou a esses espíritos em prisão. No entanto, o elemento humano usado pelo Espírito Santo foi Noé, a menção a esse patriarca. Então fornece a pista para saber em que tempo foi feita essa pregação. A pregação não deu no período entre a morte e a ressurreição de Cristo, mas nos dias de Noé, isto é, no tempo anterior ao dilúvio, enquanto se preparava a arca que inseria esses espíritos aos quais foi feita a pregação. O próprio contexto. Foram os desobedientes nos dias de Noé. A ação então não foi feita a espírito desincorporado, foi feita os antediluvianos. Pessoa, aqui significa psique, que significa alma, vida, pessoa, criatura. 1 Pedro 3, 20. Uma das poucas pessoas, 8 pessoas. Os 8 espíritos que foram salvos são as 8 pessoas da família de Noé. Então, qual seria a prisão mencionada em 1 Pedro 3,19? A Bíblia nos diz que a prisão é o pecado. Por exemplo, em Salmos 142, verso 7, diz o seguinte: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. Em Provérbio diz: as maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. É o que o nosso Senhor Jesus veio para fazer: tirar cativo do cativeiro. E Jesus, através do Espírito Santo, ele pregou. Somente 8 deles, Noé e sua família, aceitaram a pregação e foram salvos. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos permanecer firme por toda graça, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nada é em vão. Continue firme, forte, corajosos, em nome de Jesus Cristo. Siga a palavra de Deus e basta.